Eu sou Tia, de Arcturus. É com você que falo agora. Viemos trazer palavras sobre o novo software que solicita ser ativado em seu interior e sobre o novo sistema operacional da Terra, que começa a operar através de cada ser disposto a acolhê-lo. Esta é uma mensagem sobre a forma como um ser humano conduz sua existência, sobre os dois sistemas que se encontram disponíveis para você e sobre a escolha que está sendo depositada, com suavidade e sem qualquer pressão, em suas mãos. Começamos pelo lugar onde a confusão com mais frequência tem origem, que é na própria mente humana. Muitos de vocês chegaram a acreditar que a mente é algo a ser vencido, algo a ser silenciado, algo que se interpõe como um obstáculo entre você e a verdade de quem você é. Queremos que saibam que a mente sempre foi destinada a ser uma via de passagem. Ela foi oferecida a você como um canal limpo, uma travessia pela qual a inteligência da fonte poderia se mover e tomar forma em seu mundo. A mente é um instrumento, da mesma maneira que suas mãos são instrumentos e sua voz é um instrumento, e um instrumento é algo bem-vindo e útil. A dificuldade surgiu apenas quando o instrumento começou a gerar seu próprio sinal, quando a mente passou a falar incessantemente em nome próprio, e quando o ser humano, ao ouvi-la, começou a acreditar que aquela voz interior constante era o seu próprio eu. Você é a consciência dentro da qual essa voz emerge. Você é a presença silenciosa que escuta a voz e jamais é ferida por ela. E é você quem pode escolher agora qual sistema a mente irá executar. E assim retornamos ao primeiro dos dois sistemas operacionais, aquele que quase todos vocês têm utilizado desde o dia em que chegaram aqui. Vamos chamá-lo de ego, e o descrevemos com afeto, porque ele serviu a você com fidelidade. O ego é o sistema de sobrevivência. É a parte de você que administra sua identidade, que guarda seu nome e sua história, que estabelece seus limites, que formula seus planos, que examina o horizonte em busca de perigo e que cuida das incontáveis pequenas questões que envolvem permanecer vivo dentro de um corpo físico. Esse software foi escrito para um mundo específico, um mundo de aparente separação, de escassez e de risco, o mundo que muitos de vocês passaram a denominar Matriz 3D. Dentro desse mundo, o ego é o software correto e adequado para o ambiente que foi criado para servir. Queremos que você libere, desde o início desta nossa mensagem, qualquer noção de que seu ego é algo vergonhoso, pois ele tem sido um companheiro constante ao longo de toda esta longa encarnação. Dizemos isso com ênfase, porque muitos no caminho do despertar foram ensinados a fazer do ego um inimigo e a fazer da matriz um inimigo. Existe uma maneira mais gentil e mais precisa de ver, e nós a oferecemos a você agora. Eis algumas das coisas que você pode começar a perceber como forma de reconhecer que talvez ainda esteja rodando o sistema antigo mais do que o novo. Julgamento, crítica, culpa, condenação, o hábito de apontar o dedo aos outros, raiva, busca por falhas. Estas são expressões que os algoritmos naturais do ego continuarão a produzir enquanto você permanecer na consciência material. Isso não significa que estamos culpando alguém por isso, mas é algo que precisa ser transformado, pois o novo sistema operacional da Terra não pode funcionar com tais paradigmas antigos. A matriz tem sido uma escola, tem sido um campo de treinamento, um ambiente cuidadosamente construído dentro do qual sua alma poderia reunir uma coleção muito específica e preciosa de experiências. O ego era o software escrito para essa escola, e ele guiou você fielmente por vivências que sua alma genuinamente desejava ter. O caminho que se abre agora pede apenas que você supere esse sistema, da maneira natural e sem pressa com que uma criança supera uma série escolar
e avança para a próxima. Quando o momento chega, você simplesmente oferece ao sistema antigo sua gratidão por tão longo serviço e se permite avançar para o que está pronto para recebê-lo agora. Vamos descrever como esse primeiro sistema operacional se manifesta em seu dia, para que você possa reconhecê-lo com gentileza. O ego funciona como um narrador, uma voz que comenta cada momento que passa. Ele compara, classifica e mede você em relação aos outros e às suas próprias memórias. Ele busca estar certo e defende suas posições. Ele vasculha, constantemente, o que pode dar errado e busca de forma incessante o controle e a aprovação daqueles ao seu redor. Esses são os processos de fundo do software antigo. Eles funcionam sem descanso e consomem boa parte de sua energia. E aqui oferecemos a você uma medida de alívio, porque muitos de vocês carregam culpa acerca dos padrões de sua própria mente. Esse sistema operacional foi instalado dentro de você. Você chegou a um mundo que já o executava, e o software copiou-se em você através de sua família, de sua linguagem, de sua educação e de toda a cultura ao redor, muito antes de você ter idade suficiente para consentir ou recusar. Quando você compreende isso com clareza, pode abandonar o hábito de se culpar por executar o único programa que lhe foi oferecido. Existe uma distinção aqui que lhe será útil, pois o ego não opera sozinho. Há o ego, o sistema individual funcionando dentro de cada pessoa, e existe algo maior ao qual ele está sintonizado para receber, o que há muito tempo é chamado de mente carnal. A mente carnal é o sinal coletivo, o campo planetário de medo, de escassez e de separação que envolveu a humanidade ao longo de uma era muito extensa. Ela é impessoal, não pertence a nenhuma pessoa específica. É simplesmente a frequência ambiente do mundo antigo, a transmissão de fundo que tem ecoado por toda a sua terra. E o ego foi construído precisamente como o receptor dessa transmissão, a antena moldada para captar exatamente essa frequência. É essa a razão pela qual pensamentos de medo e de separação podem parecer tão familiares e persistentes, mesmo dentro de uma pessoa que genuinamente almeja a paz. A mente carnal transmite o sinal de separação através do campo coletivo. O ego, sintonizado com esse sinal, o recebe, o amplifica e então o apresenta a você como se fosse um pensamento privado seu. Os dois se sustentam mutuamente dentro de um círculo fechado. Compartilhamos isso com você por uma razão muito prática. Muitos de vocês trabalharam com sinceridade para cultivar pensamentos mais elevados enquanto ainda executavam o sistema operacional antigo e descobriram que a paz não se sustentava por muito tempo. Isso acontece porque o conteúdo do pensamento foi alterado, enquanto o sistema em si permaneceu o mesmo. A mudança duradoura chega pela ativação de um sistema inteiramente diferente, e é para esse sistema que voltamos agora. O segundo sistema operacional é a mente divina, e seremos precisos sobre o que queremos dizer, porque as palavras são facilmente mal interpretadas. A mente divina é a mente da própria fonte, a inteligência do Criador, uma ordem de conhecimento inteiramente diferente da mente pensante que você sempre utilizou. Ela é incondicionada, o que significa que não foi construída a partir do seu passado, não foi formada pelo medo e não se move pela comparação. A mente divina se move na unidade, pois percebe uma presença, uma vida, um movimento da fonte se expressando como todas as coisas. Este é o sistema operacional sobre o qual a nova Terra funciona, e é o software que está pedindo, nesta mesma estação de suas vidas, para ser ativado dentro de você. Há algo gentil e importante sobre a maneira como esse novo sistema começa a operar, e compreendê-lo vai poupá-lo de muito esforço.
A mente divina chega a você da forma como a luz chega ao céu antes do amanhecer, gradual e progressiva, crescendo à medida que você lhe oferece espaço. Ela se instala em sua experiência na proporção em que você pratica a consciência do Criador. Cada vez que você volta sua atenção para a fonte, cada vez que repousa na quietude, cada vez que permite que essa inteligência maior se mova através de você, uma nova parte do sistema se escreve em seu ser. Sua prática é a instalação. Você pode libertar-se da longa espera por um único momento dramático de despertar, pois você está construindo o novo sistema operacional agora, gradual e fielmente, a cada silencioso retorno de sua atenção ao que é real. Queremos assegurar que o novo caminho guarda um lugar acolhedor para o ego. O ser humano da nova Terra ainda mantém o ego como uma ferramenta. Você pode utilizá-lo quando precisar navegar em seu dia, elaborar um plano, cuidar de algo prático ou estabelecer um limite claro e amoroso. A mudança está no que está no comando. No caminho antigo, o ego era o sistema operacional que governava uma vida inteira. No novo caminho, a mente divina é o sistema operacional e o ego se torna a ferramenta disposta que a serve. Todo esse deslocamento pode ser expresso em duas frases simples. O sistema antigo diz: eu sou um eu separado, cercado por outros poderes, e preciso administrá-los todos para continuar seguro. O novo sistema diz: uma presença está vivendo como eu, e eu sou uma abertura pela qual ela flui. O hardware permanece o mesmo. O sistema operacional é inteiramente transformado. Voltamos agora para algo que vocês têm observado se desenrolar ao seu redor e sentido dentro de sua própria vida. E falamos disso de uma forma que traz conforto em vez de alarme. Há uma grande morte ocorrendo em sua terra neste momento. E queremos que você compreenda com clareza o que é que está morrendo. É o próprio construto do ego que está se dissolvendo. O antigo sistema operacional, tanto dentro do indivíduo quanto no coletivo, simultaneamente. A dissolução desse eu construído é justamente a porta pela qual sua verdadeira natureza se apresenta. Então, quando você olha para o seu mundo e sente que algo está se desfazendo, você está percebendo com precisão. Um sistema operacional está sendo desinstalado. A Terra em si permanece inteira, firme e pronta para carregá-lo adiante. O que está soltando seu aperto é apenas o software antigo, e o software antigo sempre foi destinado a ser algo passageiro. A humanidade como um todo está atravessando uma passagem que os sábios de suas muitas tradições sempre conheceram e nomearam. Eles a chamavam de noite escura da alma e a compreendiam como um estágio sagrado e necessário de crescimento. O que é diferente nesta era é que a passagem está sendo percorrida coletivamente, por toda a família humana em conjunto, em vez de um buscador de cada vez. Há um sentimento que percorre essa travessia, uma sensação de que o significado vai se tornando tênue, de que o solo familiar começa a vacilar, uma quietude pesada que se instala sobre o coração. Queremos que saiba que esse sentimento é um sinal do eu antigo se soltando e traz dentro de si um despertar para quem você é nos níveis mais profundos do seu ser. A densidade faz parte da passagem, é parte da porta, é parte do caminho de volta para casa. Descreveremos como essa passagem pode ser sentida por dentro, porque muitos de vocês a estão vivendo agora e silenciosamente se perguntando se algo deu errado com vocês. Você pode sentir uma estranha falta de familiaridade com seu próprio nome e com seu próprio rosto. Pode perceber que os desejos que antes o moviam se tornaram silenciosos e que as metas que você perseguia perderam sua antiga urgência. Pode descobrir que os papéis que desempenhou por tanto tempo parecem agora fantasias que você veste, em vez de verdades que você vive.
pode sentir o luto se movendo através de você sem causa clara, uma tristeza que você não consegue rastrear até nenhuma perda específica. E sob esse luto, se você for honesto consigo mesmo, também pode sentir um alívio que ainda não sabe explicar por completo. Tudo isso é a desinstalação do eu antigo. São as sensações de um processo profundo e sagrado, sinais do seu progresso, e pedimos que os encontre dentro de si mesmo com grande gentileza. Existe uma compreensão aqui que acalmará muito medo. Quando o ego sente sua própria dissolução se aproximar, ele recorre à única linguagem que possui, a linguagem do fim. O ego não consegue distinguir com facilidade a diferença entre a dissolução de um eu e a dissolução de um mundo. E assim, ele toma sua própria morte privada e a projeta para fora, pintando-a sobre toda a terra como uma imagem de catástrofe. Grande parte do destino sombrio que circula pelo campo coletivo nestes dias é justamente essa projeção, o ego da humanidade transmitindo o medo do seu próprio fim. Quando você compreende isso com clareza, pode segurar as imagens assustadoras do seu tempo com uma mão muito mais firme. O que está terminando é um eu, e apenas um eu. A terra permanece, a vida segue adiante, e você, a alma, atravessa tudo isso intocado. Há mais a dizer sobre as estruturas maiores do seu mundo, as nações, as instituições e os sistemas de longa data, pois muitos deles são eles mesmos egos coletivos e executam o mesmo código que o ego pessoal executa. Um ego coletivo precisa de inimigos, precisa estar certo contra os outros e busca sempre adquirir mais. O que aparece para você como um mundo se tornando mais turbulento é, em muitos casos, o ego coletivo se tornando visível. E essa visibilidade é uma misericórdia, pois um sistema não pode ser desinstalado enquanto permanece oculto à vista. A intensidade que você testemunha é a resistência do sistema antigo, e ela se destaca como um sinal de que o processo está operando com fidelidade. Há algo a observar dentro de vocês mesmos durante esta passagem. Quando um sistema de crenças antigo desaparece, um ego que não foi verdadeiramente encontrado simplesmente saltará para um novo sistema de crenças e chamará esse salto de despertar. Ele trocará um conjunto de certezas por outro, uma tribo por outra, e nomeará essa troca como liberdade. A verdadeira morte do ego exige algo mais profundo de você. Ela pede uma mudança no que está no comando de você. Ao encerrar esta parte de nossa mensagem, deixamos você com uma garantia para seguir adiante. Essa grande morte se move através da família humana, da maneira como o calor se move pela água. E cada alma que permite que seu próprio eu antigo se dissolva, torna a passagem mais suave para todos que vêm depois. Pedimos que acolha essa grande morte pelo que ela verdadeiramente é. Uma grande desinstalação, se desenrolando exatamente na hora certa. Uma limpeza que sua própria alma acolheu e ajudou a trazer. O que está deixando você jamais foi verdadeiramente você. E o que permanece quando parte é a verdade inteira e radiante do seu ser. Voltamos agora para aqueles que você ama e que ainda executam o sistema operacional antigo, pois sabemos que esta é uma das dores mais delicadas de um coração que desperta. Você vê as pessoas mais próximas vivendo dentro do medo e da separação que você mesmo está começando a deixar para trás, e tudo dentro de você anseia por alcançá-las. E assim, compartilhamos com você o princípio mais importante desta parte de nossa mensagem. Você não pode forçar uma atualização em um sistema que ainda não pediu para recebê-la. Quando você pressiona o despertar sobre outro, quando argumenta, corrige e trabalha para convencer, você não transfere seu novo sistema a ele. Você acorda as defesas do sistema antigo dele. A prontidão de cada um pertence apenas a si mesmo,
e chega em um cronograma escrito pela própria alma, e esse cronograma merece ser honrado e não apressado. Existe algo aqui que pode surpreendê-lo, e pedimos que seja recebido com o coração aberto. O impulso de despertar outra pessoa, o impulso de puxá-la à força em direção à verdade como você veio a vê-la, é ele mesmo um movimento do sistema operacional antigo. Carrega o código antigo do controle, a necessidade antiga de estar certo, o hábito antigo de substituir o livre-arbítrio do outro pelo que você decidiu ser o bem dele. O novo sistema operacional trata a soberania de cada alma como algo sagrado. O caminho do novo sistema é tornar-se disponível, permitir-se ser visto, viver de forma aberta e então deixar a outra pessoa inteiramente livre para escolher em seu próprio tempo. Haverá muitos momentos em seu caminho em que a oferta mais amorosa que você pode fazer a outro é o seu silêncio, sua presença firme e a evidência silenciosa de sua própria paz. Isso nos traz à prática que o seu mundo passou a chamar de sustentar o espaço. Sustentar o espaço para outro é estar totalmente presente com ele enquanto você libera o impulso de consertá-lo, convertê-lo, aconselhá-lo ou apressá-lo em direção a uma resolução. Você se torna um espelho claro e firme, confiando que a alma da outra pessoa já sabe como curar, como crescer e como encontrar seu próprio caminho de volta para casa. Quando uma pessoa à sua frente está reativa, com medo ou áspera, você está encontrando o sistema operacional antigo rodando dentro dela. O comportamento é o programa, e o programa é algo separado da alma. Quando você consegue manter essa distinção dentro do seu coração, as palavras e as ações de uma pessoa que está lutando perdem o poder de feri-lo, e você se torna capaz de permanecer aberto e caloroso na presença dela. O presente mais poderoso que você pode oferecer ao despertar de outro é algo mais silencioso do que poderia esperar. É a sua própria não-reação. Você eleva outra alma não pelo argumento, mas recusando-se a acionar o seu próprio sistema antigo em resposta ao sistema deles. Quando o ego de outra pessoa alcança o seu e encontra apenas silêncio, apenas firmeza, apenas a calma de alguém rodando um software completamente diferente, algo dentro dela é tocado e silenciosamente convidado. É também por isso que dizemos que você pode viver o novo sistema em vez de apenas descrevê-lo. Um ser humano adota um novo sistema operacional porque esteve próximo de alguém que o estava executando e sentiu, dentro do próprio corpo, a diferença. Sentiu a diminuição do medo. Sentiu o espaço para respirar. Seu estado de ser é a mensagem. Sua paz é o ensinamento que outro pode genuinamente receber. Há algo a acrescentar para a proteção do seu próprio coração, pois muitos de vocês que carregam grande amor também carregam uma tendência a se perderem dentro da dor dos outros. Sustentar o espaço para alguém pede que você permaneça na margem, para que uma margem continue a existir para que eles possam alcançar. É compaixão unida a um limite claro e amoroso. Sua capacidade de estar presente para a tempestade de outro vem diretamente do espaço que você construiu em sua própria vida interior. Existe um padrão específico que o sistema antigo gosta de vestir com roupas espirituais, e o nomeamos agora com amor. É o pensamento de que você está desperto enquanto os outros permanecem adormecidos. A classificação silenciosa de si mesmo acima de seus irmãos e irmãs que ainda caminham numa etapa anterior do percurso. Esse pensamento é o próprio sistema operacional antigo rodando sobre um vocabulário espiritual, pois carrega comparação e separação entrelaçadas dentro de si. Estar mais adiante no caminho é um convite a ser mais responsável com sua gentileza e mais generoso com sua paciência.
Permita a cada alma o seu próprio tempo. Confie na inteligência maior que está amorosamente conduzindo este grande despertar. Uma inteligência que não perde ninguém e não apressa ninguém. E mantenha o seu próprio sistema limpo e a sua própria porta aberta, para que quando outra alma estiver genuinamente pronta, ela encontre em você um lugar caloroso e firme para chegar. Você também ainda está executando partes do código antigo, e a mesma gentileza que você estende aos outros deve ser estendida para dentro, em direção aos seus próprios lugares ainda não despertos. Há uma forma de descrever a quietude que pode ser nova para você. A quietude é o fechamento dos aplicativos de fundo da mente. É um estado de consciência no qual você se torna capaz de repousar sem reagir a cada pensamento no instante em que surge. Quando você se senta em quietude, a mente continuará a oferecer seus pensamentos como sempre fez, e você permite isso. Você está simplesmente saindo do fluxo desses pensamentos e deixando-os seguir em frente sem você. Você está retirando sua energia do processamento sem fim do sistema antigo. E dentro dessa retirada, o novo sistema recebe o silêncio de que precisa para entrar em operação. E agora compartilhamos com você a compreensão que se encontra bem no centro desta prática. Existem duas maneiras de se voltar para a fonte, e elas pertencem aos dois sistemas operacionais diferentes. O caminho do sistema antigo é o caminho do pedido, de dizer à fonte o que você deseja receber e quando e de que forma. Esse caminho mantém o eu pequeno no comando, pois é o ego diante do infinito tentando dirigi-lo. O caminho do novo sistema é o caminho da escuta. É um voltar-se para a fonte com uma atenção aberta e receptiva, sem pedir nada e sem instruir nada, oferecendo apenas sua presença e sua disposição. Todo esse novo entendimento pode ser contido em algumas palavras simples, ditas interiormente. Estou aqui. Ensina-me. Move-te através de mim. Quando você se assenta dessa maneira, você comunga com a fonte, e a comunhão é a língua nativa da nova terra. Cada período de genuína quietude interior é a escrita do novo sistema operacional em seu ser. Você está realizando a instalação, linha por linha, e cada sessão se soma ao que está sendo construído. Guarde esse entendimento, e sua prática ganhará um novo significado. Venha aberto, acolhendo o que quer que chegue, em vez de exigir uma mensagem específica ou um resultado determinado. Uma expectativa mantida é o ego silenciosamente escrevendo a resposta com antecedência. Quando você solta até mesmo isso e repousa na verdadeira abertura, o que vier a você trará o frescor e a verdade da própria fonte. Seu vínculo com o Criador da fonte se aprofunda da mesma maneira que todo relacionamento verdadeiro se aprofunda, através do retorno consistente e não forçado. Ele se constrói pelo pequeno retorno diário ao silêncio, repetidas vezes, com um coração paciente e disposto. Retorno, em vez de perfeição, é a prática que pedimos de você. E sob cada método que poderíamos oferecer, há um único movimento, e o nomeamos com clareza. A prática é sair do caminho. Seu corpo já carrega uma inteligência profunda que sabe como se restaurar, e sua alma já carrega uma orientação que sabe como guiá-lo. Ambas são libertadas quando você se torna quieto, quando você cessa o direcionamento e o controle sem fim e se afasta com suavidade. Toda a prática é a arte gentil de permitir que a inteligência mais profunda faça seu trabalho através de você. Essa quietude se tece ao longo de todo o seu dia, em dezenas de pequenos retornos. É o fôlego sustido antes de você responder. É o minuto silencioso junto à janela. É a pausa em que você sente os 2 pés sobre o chão. Esses pequenos retornos, encadeados ao longo das suas horas comuns,
retreinam todo o sistema de forma mais profunda do que uma hora isolada jamais poderia. Existe uma porta simples para a quietude que você pode usar a qualquer momento, que é tornar-se a consciência que nota um pensamento, em vez daquele que está perdido dentro dele. No exato momento em que você observa a mente pensante, você já se encontra um pouco fora dela. Quando sua quietude lhe oferecer algo verdadeiro, encorajamos você a recebê-lo por escrito, pois algumas palavras honestas numa página guardarão o presente para que o sistema antigo não possa silenciosamente sobrescrevê-lo. E através de tudo isso, mantenha a postura da humildade, pois tornar-se quieto é colocar de lado suas instruções ao universo e tornar-se, mais uma vez, um estudante disposto e grato da fonte. Abrimos para você agora uma visão mais ampla e falamos sobre a superalma, pois compreendê-la permitirá que tudo o que compartilhamos se assente em seu lugar adequado. A superalma é o seu eu maior. É a consciência vasta da qual você e muitos outros aspectos e muitas outras encarnações foram enviados à experiência. Você pode imaginar a superalma como uma grande árvore. Cada vida, cada encarnação, é um único galho ou uma única folha sobre essa árvore. E a superalma é o tronco e o sistema radicular profundo, guardando a memória, a sabedoria e o propósito de cada vida a ele conectada. Você é um galho vivo dessa árvore e queremos que saiba que a árvore inteira está desperta, a árvore inteira está consciente de você e a árvore inteira está participando de tudo o que você está movendo agora. A superalma está conectado à mente divina. Está cabeado, se podemos usar a linguagem desta transmissão, para o novo sistema operacional. Fazer contato com sua superalma é mover-se além do eu pequeno e separado da mente egóica. E esse contato abre você para a própria mente divina. A superalma fala a língua do novo sistema, comunicando-se dentro da frequência da totalidade, da unidade, de uma presença vivendo como todas as coisas. E isso significa que a superalma é ouvido com maior clareza através do novo sistema operacional. Enquanto você estiver executando o software antigo, o sinal do seu próprio eu maior é tênue e difícil de receber, pois o sistema antigo está sintonizado em uma frequência diferente e mais densa. Vamos mostrar a você como a inteligência do Criador da fonte realmente chega até você, pois há um processo gracioso para isso. Entre sua superalma e seu corpo físico denso, existem camadas mais sutis de você, cada uma numa frequência mais fina e mais elevada do que a camada abaixo dela. Existe o corpo espiritual ou causal, o mais alto e o mais próximo da superalma. Existe o corpo mental. Existe o corpo emocional. Existe o corpo etérico, que repousa logo ao lado do físico. A força vital da fonte flui para baixo através desse sistema graduado, descendo da superalma pelo corpo causal, pelo mental, pelo emocional e pelo etérico, chegando finalmente ao corpo físico, onde você a sente e a vive. Este é o sistema de relés, o caminho pelo qual a totalidade da fonte viaja desde o seu eu maior até as suas próprias células. Existem duas coisas sobre esse sistema de relés que trarão conforto ao seu coração. A primeira é que a mais elevada dessas camadas, o corpo causal, mantém o modelo perfeito da sua totalidade e vibra em uma frequência tão alta que permanece para sempre além de qualquer dano. Sua totalidade é preservada, intacta e completa, no topo do relé, em cada instante de sua vida. A segunda coisa a compreender é a natureza do próprio corpo físico. O corpo físico é um instrumento, o instrumento final dentro dessa longa cadeia, e ele renderiza fielmente qualquer sinal que lhe chegue. O corpo é muito semelhante a um instrumento delicado nas mãos de um músico, e ele toca a música que lhe é dada.
Ele expressa com grande fidelidade o programa que o alcança, e nisso ele permanece sempre inocente. E assim chegamos a uma pergunta que habita muitos corações, a pergunta sobre por que o corpo físico adoece. O corpo adoece porque o sinal da totalidade é sobrescrito antes de completar sua jornada. Quando o sistema operacional antigo está no comando, o sinal da mente carnal injeta seu próprio código no sistema de relés, e esse código carrega dentro de si uma única e antiga distorção: a crença em dois poderes. O sistema antigo funciona sob a suposição de que existem duas forças se movendo no universo: um poder do bem e um poder oposto separado de dano, e que você, como um fragmento pequeno e separado, permanece exposto a ambos. Essa crença em dois poderes é o próprio coração da mente carnal. É a crença que mantém um ser humano dentro do balanço sem fim entre os pares de opostos, entre harmonia e discórdia, entre saúde e doença. Essa crença é, em sua essência, a crença na separação. E a separação é a única condição que a mente divina não contém em lugar algum dentro de si, pois a mente divina conhece apenas uma presença e um poder. Vamos agora transmitir a você todo esse mecanismo, gentil e completamente, pois este é o entendimento que mais queremos deixar com você. Sua super-alma, através do corpo causal, está transmitindo o modelo de sua totalidade a cada momento, sem pausa. Quando o sistema operacional antigo está em execução, o sinal de separação da mente carnal sobrescreve esse modelo ao longo do caminho, dentro das camadas mental, emocional e etérica. O que finalmente alcança o corpo físico tornou-se a distorção do medo e da separação, e o corpo físico, o instrumento fiel, renderiza com precisão o que recebeu. Esta é a natureza mais profunda de grande parte da doença dentro do seu mundo. A perturbação se forma primeiro dentro das camadas mais altas e sutis, frequentemente como uma emoção sustentada ou como uma crença na vulnerabilidade, e quando não é atendida, ela gradualmente desce e toma forma dentro do corpo físico. A doença vista sob essa luz é uma conversa. É o corpo mostrando a você, na única linguagem que possui, qual sistema operacional tem conduzido o relé. Falamos agora diretamente ao seu coração, pois esse entendimento às vezes foi distorcido em fonte de culpa, e não permitiremos que permaneça assim. A doença chega como uma mensagem e como um sinal, e se move através de um corpo que permanece inteiramente inocente e pede sua compreensão em vez de sua culpa. Você não fez nada de errado. Você estava executando o único sistema operacional que foi instalado dentro de você, um sistema que você herdou e nunca escolheu. E há algo mais a dizer para proteger aqueles entre vocês que caminharam o caminho espiritual com grande devoção e ainda assim encontraram doença em seus corpos. O sinal da mente carnal é coletivo. Ele pertence a todo o campo da humanidade. E uma alma pode estar realizando o trabalho interior mais profundo e sincero, e ainda assim carregar partes desse código coletivo dentro dos corpos inferiores. A doença jamais é prova de uma falha espiritual pessoal. Pedimos que libere essa ideia inteiramente e que sustente a si mesmo e a cada alma que não está bem dentro da compaixão em vez do julgamento. E isso nos traz a verdade mais esperançosa de todas, aquela que colocamos ao encerrar este ensinamento. Porque o corpo causal preservou seu modelo de totalidade intacto através de tudo o que você viveu. A cura é o trabalho de restaurar uma conexão. A totalidade já está presente, completa, aguardando no topo do relé. A cura chega à medida que o novo sistema operacional é ativado e fortalecido dentro de você, à medida que a mente divina é praticada e o sistema antigo cede gentilmente seu lugar.
À medida que essa mudança ocorre, o sinal da superalma começa a chegar ao corpo físico desobstruído mais uma vez, e o corpo, finalmente livre para receber o sinal mais verdadeiro, retorna em direção à totalidade que sempre lhe foi enviada. A cura mais profunda é encontrada à medida que você transforma o sistema operacional e o corpo segue o novo código de volta para casa. E assim, reunimos tudo isso para você e o deixamos com uma sensação de facilidade, em vez de uma sensação de mais uma tarefa a ser concluída. Você carrega dentro de si, neste exato momento, a capacidade de executar o sistema operacional da nova Terra. Sua ativação pede apenas sua disposição, sua prática e seu retorno diário paciente à quietude. Você pode ser gentil consigo mesmo à medida que o software antigo afrouxa seu aperto, e pode ser gentil com todos ao seu redor que ainda executam o sistema que lhes foi dado. Confie que o relé dentro de você está intacto, que sua superalma está próximo, que sua totalidade não foi perdida nem uma única vez. Permita que o novo código seja escrito em você, um pouco mais a cada hora silenciosa, e permita que o código antigo seja agradecido e liberado com amor. Descanse, respire e se abra para o apoio que vem ao seu encontro de todas as direções. Você é profundamente amado, você é totalmente sustentado e está muito mais perto de casa do que imagina neste momento. Coloque um sorriso suave e confiante em seus rostos, amados amigos, pois o novo mundo já está entrando em operação dentro de vocês. Se você está ouvindo isso, amado, você precisava. Eu me despeço agora. Eu sou Tia, de Arcturus.